Pessoal, como escolher um prédio para você montar sua loja de roupa de preço único? Boa pergunta, boa dúvida para você tirar daqui. Pois bem, eu tô cansado de abrir loja, vai vendo. Eu tô cansado de abrir loja em pontos que ninguém dava nada por nada. Porque loja de roupa de preço único atrai o cliente, puxa o cliente para ela. Então não é aquele ponto bonzinho que tá ali, todo arrumadinho, não. Talvez aquele ponto que tá mais afastado, um pouco ali, mais organizado, mais barato a locação, mas ele é estratégico, maiorzinho, ou que seja médio, pequeno, você trabalha ele de uma maneira que você tem o potencial dele, ele vira o ponto. Eu tô cansado de abrir loja em pontos que não valia nada em volta dele. Ele era fechado, abaixo dele era fechado, e mais abaixo era fechado e ponto velho. Ponto velho. Porque geralmente cidades mais velhas, o centro, ele geralmente são pontos mais velhos. E eu já cansei de alugar pontos que ninguém dava nada por ele. Eu negociava ali com o dono, eu arrumava o ponto e descontava na locação, ou ele arrumava e me alugava. Porque ele queria alugar, porque o ponto não estava até então. E o ponto de nada passar para tudo. O que é de nada passar para tudo? Além do ponto que eu abro, ele passa a ter movimento, pago barato por aquilo, porque até então ninguém acreditava. Até eu gosto de fazer contrato no início. Porque senão depois até o dono cresce o olho e quer subir a locação porque vê o movimento. Por que vende? Porque movimenta. Porque entra gente, o povo todo mundo fica de olho. Aquele ponto que não valia nada até então, que não tinha tanto valor comercial, passa a ter porque a loja movimenta ele passa a ter percepção dos demais de movimento. O que está embaixo, que até então não vendia, passa a ter movimento. O outro e o outro e o outro. Você passa a ser referência e ajudar os demais. Ajuda todo mundo que está perto. Por quê? O cliente vem em você, vai no de baixo, vai no outro e no outro. E um ajuda o outro e você passa a ser referência. Então o ponto é interessante. Ah, Wesley, mas eu preciso assim um ponto muito bacana, muito legal. Beleza, se você tiver condições, tranquilo. Mas nada te impede de pegar um ponto que até então é mais afastado um pouco e mais barato, que eu valorizo muito o custo operacional. Por que custo operacional, Wesley? Porque o custo operacional, eu tenho conteúdo falando sobre isso, ajuda eu a ganhar mais. Porque quanto menos é meu custo operacional, mais eu ganho. Isso eu já falei em outro conteúdo. Então nós estamos falando sobre ponto, localidade. Então pode muito bem eu iniciar com uma loja pequena. Já aconteceu comigo numa cidade que eu tenho loja. Iniciei, com o passar do tempo apareceu outro ponto, eu fui e migrei. Aconteceu que agora esse dia eu aumentei uma loja minha. Eu tenho minha loja pequena, média, né? Essa é média. Apareceu um outro espaço, eu aluguei um ponto vizinho, aumentei, quebrei a parede e aumentei minha loja. Então isso é muito relativo, porque por ser popular, vai vender muito e você vai girar muito, certo? E com o passar do tempo, você vai crescer o seu negócio. Você vai ser obrigado. Se você não crescer o seu negócio, vai acontecer que você tem que abrir outra, porque ela é escalável. Ela vai fazer com que você, lojista, você, empreendedor, que você abra outra loja. Porque é natural, você vai ver que dá. Você vai ver que ela trabalha no automático. Aí você vai ter que aplicar a escolha do ponto em outra cidade. Só que aí você já vai ter um pouco de conhecimento. É o que aconteceu comigo. Hoje eu estou falando para você porque eu tenho conhecimento. Eu já errei 10 anos. Eu sei onde eu errei, aonde o acerto me trouxe até aqui. Na tranquilidade que eu tenho hoje. Porque os meus erros me trouxeram até aqui. E eu vou falar algo para vocês baixinho aqui. Certo? Você que vai abrir sua loja, de cada 10 que abre, 80% abre mais loja. Como assim, Wesley? 80%, porque é escalável. O cara sabe que dá. Os clientes começam a pedir. Então você vai ter que aprender a escolher ponto. Você vai ter que aprender a entender o mecanismo. Nem sempre quando você chega num lugar, quando eu chego numa cidade, para abrir uma loja, eu pego o melhor ponto. Eu pego o ponto que encaixa para mim e aos poucos eu vou me organizando. Eu mudo para outro ponto ou aquele ponto eu vou melhorando. Mas geralmente eu faço o ponto da pessoa. Geralmente é aquele ponto que até então não está... Era um ponto sem reconhecimento, um ponto de sabe, de pouco movimento à rua, aquela coisa toda. Eu ponho a loja, eu ajudo o cara do ponto e ajudo os lojistas abaixo do ponto. É natural, mas nunca esqueçamos, não esqueçamos. Não é só pôr a loja, não é só ir lá e colocar a loja. Tem toda uma metodologia que você tem que colocar em cima. Porque como, pessoal?
Se o carro já é traçado, ele tem força. Vamos melhor, se o carro é uma Ferrari, ele tem força. Se você tem a técnica certa para dirigir ele, você aproveita mais o potencial dele. Agora, se é uma Ferrari, tem potencial, você não tem conhecimento específico, você entra dentro dele, você acelera, você já vira o carro, bate ele, colite com alguma coisa. É a mesma coisa na loja de roupa de preço único. Ela tem potencial, mas tem que ser aplicada de maneira correta para você pegar aquela força de atração e potencializar e colocar ela a seu favor. Tá ok? E é assim, pessoal, localidade para loja de preço único é incrível. Eu fico encabulado. Tem lugares que eu coloco loja que eu ponho ali que eu pensava que não daria nada. Antes, né? Hoje eu sei. É ali onde ninguém olha que eu olho e vou lá e o trem funciona. E aí o aluguel fica baratinho. Abri 2 lojas nessa pandemia, aproveitando esse raciocínio. Porque aproveitando um ponto que estava X ali, que fechou um comércio X, eu fui lá, negociei. E o ponto até então estava fechado, já tinha um tempão. E a loja está funcionando a todo vapor. É estratégia, pessoal. É estratégia. Loja popular é diferente das lojas tradicionais, tá?